Ego individual e ego coletivo. Hoje é esse o tema que nós estudamos, a influência desse interesse, dessa obsessão por nós mesmos, seja em nós mesmos, seja na nossa raça, no nosso time, no nosso partido, na nossa classe, fonte, sem dúvida, de todos os conflitos, de todos os males, de todas as violências. A passagem que nos serve de base hoje é em Mateus 23, versículo 15, em que nos é dito assim, da boca de Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Uma instituição, antes de qualquer coisa, pensa em si mesma, da mesma forma que uma criatura tem como primeiro objetivo a si mesmo. Nesse estágio em que nós estagiamos, que nós paramos, que nós atolamos, é assim que acontece, porque nós atolamos no ego individual e no ego expandido, que são as coletividades com as quais nos identificamos, nas quais nos apegamos. É assim, é nessa situação que nós temos paralisado nossas evoluções, apesar dos modelos que a vida nos tem dado. Paulo, por exemplo, para não precisar falar do mestre, que é um exemplo já tão alto, Paulo tinha algumas preocupações. Primeiro, ao fazer as suas missões, nada pedia da sua comunidade de origem, a igreja antioquense. Ao contrário, pegava a sua tenda móvel de tecelão e seguia para sua missão. A primeira tarefa que ele tinha ao chegar em qualquer localidade era instalar a sua tenda, o seu tear, ou, quando não era possível, alugar um tear e começar a sua atividade, fazendo-a durante a semana, estabelecendo com o seu trabalho relações típicas do produtor, do comerciante, e ao final de semana, no sábado, pregar na sinagoga. Essa era a rotina de Paulo. Se ele fazia coletas, fazia sempre em nome de Jerusalém. Não queria nunca ser pesado aos companheiros. É um exemplo muito interessante. As comunidades cristãs de todos os tempos têm gerado profissionais que são, às vezes, a principal despesa de uma comunidade. Toda uma comunidade vivendo em função da remuneração dos seus líderes, das suas estruturas, das suas igrejas. O Espiritismo acaba sendo uma nova proposta nesse sentido. Ao contrário das igrejas que são peso para os seguidores, nós precisamos buscar uma outra atitude. Dar de graça aquilo que de graça recebemos, que são os serviços espirituais jamais remunerados, e as coisas que não nos vêm de graça, que são a água, a luz, a limpeza, os copos, etc., que isso seja repartido,
mas não como condição para o serviço, para o atendimento. É feito de uma forma lúdica, com festas, com pizzas, com promoções e com a contribuição daqueles mesmos que prestam serviço. Os espíritos sabiam muito bem desse peso, dessa tendência dos sacerdotes de todos os tempos fazerem essas condições. As instituições nos condicionam, nos exigem situações. Fazer prosélitos, por exemplo, é um capital de cada frequentador, de cada pastor, de cada padre, de cada seguidor. E depois ele fica amarrado num esquema em que ele não pode desagradar muito as pessoas a partir das quais ele tira o seu salário, a sua sobrevivência, a sobrevivência da estrutura à qual ele serve. Não se trata de um bom esquema, não se trata de uma boa situação. Um educador precisa ser livre, um orientador espiritual precisa ter a possibilidade de alertar, chamar a atenção, buscar o que é melhor. Que o nosso capital, que a nossa força, que os nossos talentos sejam todos muito bem usados. Que nós possamos ser leves para a nossa comunidade e ser integralmente a nossa ação voltada para o bem, para o que é certo, para o que é justo, mesmo que nós tenhamos que, por esse compromisso básico com Deus sobre todas as coisas, que nós possamos chamar a atenção, buscar a reforma dos outros e nos melhorarmos sempre. Sempre à luz do que é bom, do que é certo, do que é justo. Acima de todos os interesses, de todos os egos individuais ou expandidos. Porque a nossa igreja não pode ser um fechamento, um encerramento, uma prisão, mas uma libertação. Assim seja, até a próxima.